Shalom em Cristo, Deus te abençoe, Deus te dê graça. Sou o pastor Osés e quero compartilhar com você um conhecimento profundo e poderoso que com certeza vai abençoar muito a sua vida espiritual, ministerial, familiar, congregacional. Estamos falando de uma imersão que vai acessar literalmente as revelações bíblicas e toda a construção que existe dentro da doutrina da demonologia. Nessa imersão, iremos falar especificamente sobre um tema que vai discorrer acerca dos principais demônios que operam no Brasil, nas cidades e estados brasileiros, nos bairros e ruas da nossa cidade, de onde você mora, do bairro em que você vive. Também tratar sobre os príncipes principais que operam no mundo espiritual, nos portões do Hades, que muitos chamam de inferno. Nós iremos também falar sobre as principais entidades que estão agindo e operando a cada 70 anos, tendo mudanças de demônios, de entidades nas regiões celestiais. E como nós podemos fazer para combater contra esses espíritos? Quais as orações específicas, quais o comando específico, como se posicionar como uma autoridade que coloca em fuga por 7 caminhos todo e qualquer espírito, seja ele principado, seja ele um dominador, seja ele uma hoste, seja ele uma potestade. Então, eu quero compartilhar com você nessa imersão que vai acontecer em 7 dias. Serão 7 dias seguidos, onde nós iremos mergulhar profundamente dentro das sagradas escrituras, entendendo aquilo que Deus tem mostrado na sua palavra. Mas, infelizmente, por longos anos, um período de muitas gerações, não se fala sobre esse assunto em canto nenhum. Lógico, estou falando aqui de uma força de expressão para poder fazer você entender que na maioria esmagadora das igrejas não se trata desse assunto. Não sei se por medo, não sei se porque não quer assumir a responsabilidade da batalha espiritual, mas a doutrina da batalha espiritual é uma doutrina bíblica, uma doutrina verdadeira que realmente nos mostra coisas profundas acerca do mundo espiritual, especificamente as trevas. Nós temos que aprender sobre anjos, temos que aprender sobre lutas e batalhas, guerras espirituais e também entender sobre o nosso pior inimigo exterior, que é justamente o diabo e todos os anjos que o seguem e o servem. Eu quero mostrar para você, aqui na tela do meu computador, o que você vai aprender dentro desta imersão, tá? Você vai receber um e-book completo de todo o conteúdo. Na hora que você faz a inscrição, você já recebe esse e-book. Você vai entrar na plataforma e lá dentro você vai poder baixar este e-book para você e já começar o seu estudo. E no grupo de alunos já pode fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas acerca do conteúdo. Quando chegar o dia das aulas, você já terá uma boa interação e estará inteirado do conteúdo. E você vai conseguir fluir com muito mais leveza e mais profundidade, tendo um certo entendimento acerca do conteúdo. Por isso, eu disponibilizei com antecedência um PDF, um e-book completo do conteúdo, tá? Então, é importante que você não esqueça, após a compra, não esqueça de baixar, imprimir, se você quiser, e passar a estudar esse conteúdo que vai realmente transformar o seu nível de pensamento acerca do mundo espiritual, especificamente os nossos inimigos, que são os demônios. Então vamos lá, deixa eu te mostrar aqui na tela do meu computador. Esse é o e-book que você vai receber no ato da sua inscrição. Tá? Imersão Espírito das Trevas, ou Expondo os Espíritos das Trevas. Expondo os orixás, que é muito comum no Brasil, os Exus e os 7 príncipes e rainhas do inferno. Vamos iniciar, né, com uma pergunta simples que eu vou te explicar o que é a imersão Espíritos das Trevas, tá bom? Então vamos aqui, não vou ler para você, a gente vai fazer isso aqui nas nossas aulas, vou lhe mostrar os temas que nós vamos estudar. Os orixás, vou começar pelos orixás. O que são os orixás? A origem dos orixás, as características que têm, os exemplos de orixás, ok? Então vou lhe mostrar aqui, ó, todos os exemplos que existem. Aqui eu vou falar, eu vou destacar sempre 7 em 7. Então, os 7 principais orixás que operam dentro das religiões afro-brasileiras, dentro dos nossos bairros e cidades, estados, e como que a gente vai poder quebrar a força desses espíritos malignos que operam, tá? Culto aos orixás, você vai conseguir identificar quando um culto está sendo realizado para um orixá.
a importância cultural, como esses seres espirituais afetaram a cultura brasileira, tá? E qual é a importância que o mundo dá para eles e como que você faz para poder quebrar esse poderio, tá? Esse imperialismo dos orixás. E aqui eu vou falar de um por um, quais as cores que representam, frutas que são sacrificadas, dadas sacrifício para eles, em oferendas, na verdade, tudo. Cada um você vai aprender sobre cada um, a origem do nome de cada um, por que receberam esses nomes, tá? Os orixás e os dias da semana. Você sabia que cada dia da semana foi consagrado dentro das religiões afro-brasileiras para esses orixás? E que num bairro, escute bem, num bairro, que geralmente os centros de umbanda, quimbanda, candomblé, macumba, eles são consagrados a um orixá, são consagrados a uma entidade. Então, aquela entidade naquele bairro, naquela rua, vai alterar o dia da semana que leva a sua consagração. Você pode observar, vai alterar, tá? Se for um orixá ligado à cachaça, você vai perceber que naquele dia especificamente é um dos principais dias que os bebuns ficam lá bebendo. São os principais dias que as pessoas não conseguem parar de beber. Estou lhe dando um exemplo. Se for a prostituição, se for o sexo profanado, se for a fornicação, você vai perceber que naquela data específica, os motéis da região em que está situado aquele orixá, naquele centro de umbanda, quimbanda, candomblé ou macumba, é o período que mais há operações daquele espírito. Por quê? Cada vez que as pessoas praticam o pecado que leva, né, a representação desse orixá, ele está sendo adorado. Então você vai perceber que algum dia da semana vão ser afetados. Você não percebeu isso antes. Depois desse curso você vai começar a perceber. Então aqui eu vou explicar a cada um por que eles pegaram esses dias, né? Aí príncipes e rainha das trevas. Eu vou falar de Lilith, tá? Lilith, os diversos nomes de Lilith. Vamos aprender sobre isso aqui, mitologia, simbolismo, influência cultural, o que é multifacetada, né? O que significa multifacetas, que é uma forma dos espíritos se esconderem atrás de diversas máscaras, como desmascará-los em relação a isso. Então você vai aprender isso aqui. Jezabel também é uma das rainhas dos céus, ela é subordinada a Lilith, mas tem grande poder também, tá? A influência cultural, vou explicar sobre cada um deles, nomes variados de Jezabel, assim como também nomes variados de Lilith. Então, você vai aprender sobre isso aqui, Beuzebu, falar sobre ele especificamente, de forma bíblica, os 7 príncipes do inferno. Poucas pessoas falam desse assunto aqui, tá? Os 7 príncipes do inferno. Então, eu vou lhe explicar por que eles foram colocados como príncipe do inferno, por que existe esta hierarquia criada pelo próprio diabo, tá? Criada pelo próprio diabo. Então você vai aprender sobre isso aqui. Lúcifer, Beuzebu, Leviatã, Asmodeu, Bafeomete, Astarote, Mefístoles, tá? Também é um príncipe do inferno. Vou explicar cada característica de cada um deles, tá? A literatura, como que eles são tratados na arte, na música, hierarquia infernal, vou lhe explicar direitinho. Detalhes sobre os 7 espíritos, príncipes do Hades, que Hades é o termo correto para inferno, que inferno não é o que as pessoas pensam. Muitos confundem inferno com Hades e Hades com inferno. Inferno é outra coisa, tá? Então, mas eu coloquei inferno aqui para que não haja confusão de entendimento na hora do estudo. Mas na aula eu vou explicar direitinho para você por que o nome correto não é Hades e não é inferno, tá bom? Então, explicar sobre cada um desses príncipes que operam justamente no inferno, nos portões do inferno, tá? Referências bíblicas sobre cada um deles, né? Pelo menos que aparecem aqui. Depois falar também sobre os 7 principados das regiões celestes. Muito importante isso aqui, irmãos. Muito importante. Nimrod, Balaão, Beuzebu, Farmes, que é Farmaqueia, Diana, Jezabel e Mamon. Então, eu vou te mostrar qual o poder, característica, como que eles agem, como é o culto feito a eles, o que eles gostam de receber em oferendas, em sacrifícios, como quebrar o poder desses seres espirituais. Então, eu vou te explicar um por um os 7 principados das regiões celestiais. Todos aqui descrito para você. É de fato uma exposição dos espíritos malignos. Uma exposição. Quando eles são expostos, eles pedem poder para você, tá? Eles pedem, você ganha mais poder sobre eles e eles não conseguem mais se esconder, porque já há uma luz no seu interior acerca destes espíritos
malignos, tá? Mais detalhes sobre Pharmacare e sobre cada um deles eu vou explicar para você aqui dentro desta mentoria, desta imersão, que vai trazer muito conteúdo, muito ensinamento para você. E aí, vamos entrar em outro assunto, que é os principais demônios da Umbanda, Quimbanda, Candomblé e Macumba e todas as religiões afro-brasileiras. Explicar um pouquinho sobre cada uma dessas religiões, tá? Como que elas surgiram. Depois eu vou falar sobre os espíritos malignos mais comuns. Ó, na Macumba eu vou explicar quais são os mais presentes, no Candomblé, tá? Na Quimbanda, na Umbanda, vou explicar quais são os mais presentes, que mais operam dentro dessas religiões afro-brasileiras. E aí detalhes sobre alguns espíritos malignos mais comuns dentro da nossa sociedade. Pombagira e Maria Mulambo, muito conhecido, tá? Depois explicar sobre cada um delas, vou falar sobre Chu, Caveira e Tranca-Rua, tá? Vou explicar por que tem esses nomes, tá? Os Sete Facas e Zé Pilintra é uma outra entidade que opera muito em terra brasileira, muito presente na nossa cidade, nosso bairro. Você vai saber como quebrar a força e o poder desses espíritos, tá? Você precisa aprender nesse conteúdo. Dias da semana que são dedicados para os demônios e espíritos malignos das religiões afro-brasileiras. Então vou te explicar um por um aqui e você vai ter um grande conhecimento acerca disso. E aqui um dos temas mais importantes da nossa imersão. Os 72 demônios do Ars Goetia. Ars Goetia, tá? Eu vou explicar o que é esse Ars Goetia. Você vai aprender aqui direitinho, né? Que é um texto oculto que foi escrito para poder confrontar a transliteração da Bíblia do hebraico para o grego, da Septuaginta, que na verdade é apresentado como Septuaginta por serem 70, mas na verdade eram 72 pessoas. 72 sábios que estavam ali fazendo a transliteração do texto hebraico para o grego. Eu vou te explicar o que tem a ver isso aqui com eles. Dentro da aula eu vou te explicar. E aqui o nome de todos eles e o significado, qual é a função que eles fazem. Esses 72 espíritos são os espíritos que resistem em você, que lutam contra o seu estudo bíblico, que lutam contra o seu estudo da palavra, que lutam contra o seu devocional, que resistem à tua leitura, o teu estudo, tua meditação da Bíblia. Como vencê-los e ter uma leitura saudável. Como é bom, irmão, guerrear para ler a Bíblia, tá? Como é bom, porque quando você vence essa guerra todos os dias, você recebe infinitas e poderosas revelações. Então, você viu aqui basicamente o que você vai aprender dentro dessa imersão. Então, o meu conselho é, não perca a oportunidade, faça uma inscrição, entre o mais rápido possível, são apenas 2 lotes, o primeiro lote são 50 vagas e é R$ 49,90 o primeiro lote. Terminou o primeiro lote, vai o segundo lote, que é um pouco mais acima o valor. Então, entre agora, veja um pouco mais aqui esta página, chegue lá no checkout, faça sua inscrição, que eu te aguardo dentro das aulas. Você vai ter também, alguns benefícios além de tudo que eu te falei aqui. Você vai ter dois bônus poderosos. 2 imersões já foram gravadas, cada imersão com o seu e-book, tá? Você vai receber as aulas gravadas, são mais de 8 horas de aula, e também 2 e-books, além do e-book da imersão em questão. Você vai ter 3 e-books, 3 imersões. Uma que vai ser ao vivo gravada e 2 que já foram gravadas estão disponíveis para você. Só acessar e começar a assistir. Também relacionado a esse assunto. Uma vai falar sobre as 7 cabeças do dragão, tá? A outra vai falar sobre uma introdução da demonologia, que é quando nós desmascaramos as forças das trevas. Eu vou te explicar direitinho tudo sobre o diabo, tá? Pelo menos o máximo possível. Diabos, demônios, principados. Você vai aprender coisas poderosas aqui. Então, faça a inscrição quanto antes. Aproveite o primeiro lote que está com um valor assim, Black Friday, um valor realmente simbólico para você conseguir entrar e mergulhar na palavra de Deus. Eu te encontro então dentro das aulas, lá no curso, na imersão, que vai ser poderoso, vai ser profundo. No grupo também, você vai poder já, antes de acontecer as aulas, tirar suas dúvidas. Na sua leitura do e-book da imersão, que nós estamos aqui apresentando para você, que é a imersão Expondo os Espíritos das Trevas. Expondo os Exus, expondo os orixás, os 7 príncipes e principados do inferno e das regiões
celestiais e também os 72 espíritos que operam contra a sua vida espiritual, seu ministério, que lutam contra a sua leitura da palavra de Deus, seu devocional com Deus, tá bom? Vamos em frente, te aguardo então, dentro da imersão, que vai ser poderosa. Paz!